Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos mesmo ao canal Afinal, o que somos nós? Essa é a segunda e última parte da entrevista de Charles Kiefer, que teve uma EQM que revolucionou a sua vida. Ele passou a se dedicar integralmente ao estudo e ao ensino da Kabbalah, e hoje é professor de vários grupos de vários países. Aqui ele dá mais detalhes sobre a sua EQM e se aprofunda nas explicações sobre a Kabbalah. Vamos assistir? Vou fazer algumas perguntas e vamos falar também sobre a Kabbalah, que é uma das 3 missões que você recebeu. Atenção, eu levei vários anos. Isso eu esqueci de contar. É tanta contação de coisa, né? Assim que eu me recuperei no hospital, que eu já estava... Pensa que eu perdi 14 quilos nesse corpão aqui. Estava virado num osso, né? Lá no hospital eu chamei a Marta e disse: Marta, tu vai agora e compra uma cachorrinha para Sofia. Logo primeira semana de recuperação. Ela olhou para mim. Quê? Não, compra uma cachorrinha. Mas tu expulsou a gente de casa com a cachorrinha, agora tu quer que compre uma cachorrinha? Eu disse: não, eu mudei de ideia. Compre uma cachorrinha. Tá. A segunda missão que eu recebi do São Pai, não sei se dá para chamar missão ou indicação, sei lá. A Fundação Jovem Leitor. Um dia eu entro na sala de aula, dou uma olhada assim. Eu tinha muitos alunos, eu tive milhares de alunos de oficina literária. E eu além de ser professor regular, eu tinha cursos que eu dava por fora numa livraria chamada Palavraria. Eu olhei assim, eu fiz o cálculo, sério, vou ser bem sincero, eu olhei assim, metade do PIB do Rio Grande do Sul está aqui nessa sala de aula. Gente muito rica. E aí eu dei aquela paradinha assim, olhei para ele e disse: pessoal, há muitos anos eu tenho uma ideia de fazer uma associação que leve livro para as favelas, bibliotecas, cursos, centros culturais, fazer alguma coisa pelo livro na favela. E até eu citei, eu disse: olha, eu estou baseando isso numa experiência com o grupo americano Gideões, que distribuem bíblias. Mas eu gostaria de fazer um grupo que não seja religioso e que distribua literatura. Bons romances, bons livros de contos, boa poesia, boas peças de teatro. O que vocês acham? Vamos fazer? Dali nós saímos com a ideia e um fim de semana depois, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no Marques, num auditório, nós reunimos 72 pessoas, tem a ata de fundação e ela funciona até hoje, a Associação Jovem Leitor. Leva livros, distribui livros, faz cursos, enfim, opera nesse campo aí de distribuir boa cultura literária para as pessoas menos favorecidas. Então a segunda missão eu cumpri rapidamente, assim, poucos meses depois que eu voltei. Fiquei 3 meses em casa sem conseguir trabalhar, porque estava muito fraco, muito magro. Demorei para me recuperar fisicamente. Sobre a Kabbalah vai ser um momento especial aqui que a gente vai aprofundar, inclusive. Então, inclusive você me mandou volta ao terceiro que eu li o livro até para me preparar para fazer algumas perguntas. Perfeito. Né? Com relação à experiência, eu queria saber, assim, você era um ateu, quer dizer, imaginando como ateu, na sua compreensão que eu acho mais genérica, que não é só uma questão de acreditar ou não numa existência de um Deus, é de ser materialista no sentido, morreu, acabou. Sim. Eu tinha meu avô dizia uma frase que talvez tenha me influenciado muito, meu avô Bernardo, que dizia assim: morreu, fedeu. E quando eu perguntava como criança para ele, pô, e depois que a gente morre, tem vida depois da morte? Tem céu? Essas coisas que criança, né, ouve na igreja. Porque a minha mãe tinha sido freira e noviça, casou com meu pai era protestante, minha mãe era católica. Então eu tenho uma experiência, isso se reflete nos meus livros. Eu tenho muita, como é que eu vou te dizer? Eu tenho muita generosidade religiosa, eu aceito todos os credos, eu acho que todo mundo está errado, mas tudo bem, está todo mundo errado no certo, entendeu? Está todo mundo certo. Está todo mundo certo, quando todo mundo está errado, está todo mundo certo. Aliás, isso queria dizer, um recado para pastor, padre, rabino, mulá e todos os outros líderes religiosos. Quando vocês morrerem, vocês vão ter uma surpresa bem agradável ou desagradável.
Lá não tem cruz, não tem estrela de Davi, não tem espada e crescente. No outro lado não tem nada dessas bobagens religiosas que nós temos aqui no lado de cá. E no seu lado individual, quando você chegou lá e você que achava que não teria nada, que você não, nem mas eu sabia. Não, veja, não, atenção, naquela minha natação, quando eu estava nadando, na natação lá, em nenhum momento eu pensei, eu cheguei, estou indo para o céu, estou indo para o inferno. Verdade. Não. Você não pensou que tivesse Não. Eu achava que eu tinha ido para Santa... Não sei, fui a Santa Catarina, me afoguei e estou morrendo na água e agora tenho que chegar na praia, entendeu? Eu estava só nadando, não tinha nada de metafísico. Era uma sensação física. O planeta crescendo... Também não me espantei, como nem se nada. fosse algo natural. Foi natural. Você tá bom, a Terra é ali, eu estou aqui, e agora a Terra apareceu, cresceu. Se não me engano, na primeira vez que nós conversamos, você falou que o Sampaio, antes dele surgir, você viu uma luz. Não, é isso que eu chamei de tremor dentro de um cristal. Era tudo luz. Inclusive. E dentro dessa luz geral apareceu uma luzinha que se destacava. Que era o Sampaio. Lá no horizonte, e que veio crescendo na minha direção. Ou que eu fui em direção a ele. Outra coisa. A locomoção é completamente diferente do que eu estou acostumado aqui. Então, assim, não é que eu caminhei para lá. Fui, ou veio. É instantâneo. Não tem tempo, não tem espaço, não tem movimento. O movimento literalmente não existe. Eu entendo cabalisticamente hoje que é midot, qualidades. Então, tu tem aproximação de forma. Tu tem conexão através da forma. Aquela forma lá na física e na literatura. Né? Não forma, a forma. Então, há uma qualidade que é semelhante com outra qualidade e se aproximam. E se a qualidade é dessemelhante, se afasta, não tem contato. É difícil explicar isso, mas depois quando falar de Kabbalah posso falar um pouco sobre isso. A sua percepção de espaço era, claro, diferente da percepção completamente daqui. Diferente. Isso... Porque, deixa eu dizer uma coisa estranha. Eu estou aqui, eu estou pensando nesse espaço lá, que eu tenho saudade desse lugar. Eu estou aqui, mas eu também sou o pássaro. Eu também sou a árvore. Eu também sou a luz. Eu também sou o Sampaio. É muito estranho. É uma consciência absoluta. Sem perder, ao mesmo tempo, a identidade. É uma identidade dentro da multiplicidade. Talvez fosse bom explicar. Você viu animais também? Ou só pássaros? Não, animais não, vi pássaros. E você escutava o canto deles? Na verdade, escutava o som do vento, escutava o som do mar batendo lá embaixo, naquela coisa, porque eu tinha subido uma rampa. Daria para dizer que é semelhante, mas o mais interessante não é o... Porque acredito, olha só, tudo isso são ilusões da mente. Os budistas falam de Advaita e outras coisas, então, assim, existem 3 níveis de consciência. Uma consciência unificada, uma consciência dualística não qualificada e uma consciência dualística qualificada. Eu trabalho isso nas aulas que eu dou de Kabbalah. Então, nós temos 3 níveis de consciência. Nós temos uma consciência da separação, que está na palavra Beit Reshit. No início da Torá, a Torá começa assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse Beit, Bereshit, é Beit. Dá para ler como Beit Reshit, é um dos segredos. Eu estou escrevendo um livro que chama Sefer Sodot HaBeit, Os Segredos da Letra B. É um livro inteiro sobre uma letra. Então, nessa palavra Bereshit, Beit Reshit, dá para traduzir por 2 começos. Nós temos o Deus é Echad, essa consciência é que engloba tudo. E dentro desse tudo tem as separações. O Beit, o 2, a consciência dualística não qualificada. O que é essa consciência dualística não qualificada? Imaginar que existe bem e mal, por exemplo. Imaginar que existe calor e frio. Não existe calor, não existe frio. Existe calor em oposição ao frio. Existe frio em oposição ao calor. Se tu não tivesse nenhuma noção do que é frio, tu não teria sensação de calor. Então,
essa consciência dualística não qualificada, ela separa. Porque é o modo que nossa consciência tem de penetrar no corpo e de viver no corpo e de ser alma e corpo. Fora disso, não tem mais isso. É uma consciência unificada. Então, tem pessoas que estão numa consciência dualística não qualificada e tem outros que estão numa consciência dualística qualificada. Que seria o quê? Que seria o quê? Que seria a capacidade de integrar bem e mal. De compreender que coisas ruins são boas e coisas boas também são ruins. Então é uma aproximação dessa consciência universal, mas que ainda tem distinção, que ainda identifica. Fazendo uma brincadeira, assim, se fala muito em alguns ensinamentos que o início era o nada. Inclusive o significado de continente mu é zero, é nada, é vazio. Aí eu penso matematicamente... Mas esse é o conceito na Kabbalah de Deus. Deus é o nada. Deus é o Ein. Então, e aí eu penso matematicamente, zero é igual a mais um menos um. Simultaneamente. Simultaneamente. Porém, quando você entende isso, você entende que mais um menos um é igual a zero. Você volta. Exato. Que seria um pouco a consciência... Advaita, a consciência universal. Não, que você falou, a qualificada. Qualificada. Seria o que qualificada? Não, a consciência não qualificada é a consciência qualificada. A consciência não qualificada é a consciência da religião. Eu acho, eu sou X e tu é Y e logo eu sou melhor que você ou você é melhor que eu. Isso é não qualificado. Agora, a consciência de entender que isso não interessa, que a única coisa que existe é compaixão e amor, o resto é... Então, vamos em termos cabalísticos. Existe a luz e não existe a escuridão. O que existe é a ausência da luz. Então, essa experiência... Lógico que depois tudo depois de uma experiência vem o discurso, vem a narrativa sobre a experiência. Eu sou escritor, o mitós, eu estou aqui construindo um mitós para tentar entender na consciência dualística qualificada uma consciência não dualística. Não sei se tu consegue... Que é a origem. Que é a origem, que é aquele lugar, que é aquela luz. Então, vamos pensar assim, então o que é alma para mim como cabalista? A alma é o Criador, é a luz que emana, não o Criador, mas a luz que emana do Criador. E esta luz é uma, só que eu estou num espaço separado dessa luz. Um fragmento dessa luz está em mim, num corpo, e assim que esse fragmento consegue sair, ele volta para aquele lugar da unificação, dessa consciência absoluta. Sem perder agora, quer ver, a identidade. Agora vê sem perder a identidade. Essa questão da identidade é interessante. Então eu vou te contar um episódio, são muitos, mas eu não quero avançar muito porque não posso também. Olha, em cursos de estudos avançados eu abro bastante, mas assim, até porque isso é público eu não quero abrir muito. Mas olha só, quando eu retornei às aulas, já como voltei a dar aula, sou professor a vida inteira, eu estava conversando com a Carla, dona da livraria, onde eu trabalhava, e eu estou parado, como nós dois aqui, e aqui atrás, à minha direita, tem dois homens, estão lá num balcão, conversando, e um deles, sem querer, bate com o cotovelo num copo de cerveja, um copo de refrigerante, cerveja, não me lembro o que era. Isso logo depois que eu retornei. Primeiro, eu estou conversando com ela aqui e eu sei o que está acontecendo aqui. E quando aquele copo voou, eu levei a mão e peguei o copo no ar e botei no balcão, com a maior naturalidade possível. E a Carla olhou para mim e disse, tu tem olhos nas costas? E eu quase disse para ela que sim, porque lá nos primeiros dias depois do retorno eu tinha uma visão 360 graus. Você voltou com isso? Voltei, mas perdi. Hoje eu não tenho. Alguns dias ainda, isso foi enfraquecendo. Ou seja, é aquela consciência unificada. Eu entendo isso como uma consciência unificada. Mas não dualística. Mas não permaneceu nada? Não, sim, mas aí isso eu não posso abrir.
Não, mas eu quero dizer, muitas pessoas que passam por uma EQM contam que os seus sentidos foram modificados. Completamente. Que elas percebem o sentimento da outra pessoa. Às Então vezes deixa... Tá, já que tu tá me provocando, eu vou avançar um pouco mais, além do que eu tinha me estabelecido como limite. Ó, passados 3 meses, e aí tu tem que entender o ateu anterior, que brincava, tirava sarro dos espíritas em sala de aula, porque achava uma bobagem, e o outro que apareceu aqui, que está conversando contigo. Uns 3 meses depois da EQM, em casa, já no final do processo de recuperação, a Marta, que está aqui comigo em São Paulo, minha esposa, e a minha filha, que tem 40 anos hoje, nessa época ela tinha 30 e alguma coisa, ou 20 e poucos, me pediram para conversar comigo. Eu disse, ué, o que está acontecendo? Reunião de família, assim, não? Sentei no sofá, as duas sentaram, aí a minha filha pegou um papel e olhou para mim e disse assim, pai, tu não parece mais meu pai. Eu disse, por que, filho? Pai, tu não sabia fritar nem ovo, agora tu é um grande cozinheiro. E ela foi listando inúmeras coisas que eu não fazia antes e que agora eu fazia. Ó, um dia ela chega lá em casa e eu sentado na frente da televisão assistindo futebol. A Sofia olhou, a Maíra, ela olhou para mim e disse, pai, tu assiste futebol? Nunca devia assistir futebol. Porque eu achava a maior perda de tempo. Eu só via futebol meio forçadamente. A cada 4 anos, por nacionalismo. Quando o Brasil jogava, daí tá bom, aí eu assistia futebol. Mas não era algo que eu gostasse de fazer. Eu juntava as pessoas, todo mundo berrando. E eu gosto, hoje, eu assisti o jogo do Grêmio contra o Flamengo. Não sou gremista, sou colorado. Mas não fico tirando flauta dos gremistas. Gosto de ver futebol. Faço comidas que... E ficam boas. Sou bom cozinheiro. E eu não era cozinheiro. Outra coisa, escrevia desesperadamente, não escrevo mais. Era professor de literatura, doutorado. Eu estava com 9, uma pós-doutoranda e 8 doutorandos na universidade, mestrandos e doutorandos, quando eu larguei tudo para só me dedicar a Kabbalah. Larguei uma carreira acadêmica em ascensão, muito, muito legal ser professor, mas não faz mais sentido para mim ficar ensinando literatura se eu posso ensinar segredos maravilhosos sobre a vida. Hoje eu tenho uma empresa de cursos, eu tenho 12 grupos de Kabbalah, eu tenho um grupo com 300 pessoas que se reúnem em 2 grupos, porque ficou muito grande, nas quartas e nas quintas. Passo o tempo inteiro estudando Kabbalah, ensinando Kabbalah. Não tenho mais interesse em nenhuma outra coisa a não ser Kabbalah. Meus alunos e meus colegas na universidade comentam entre si que eu fiquei louco. E eu poderia dizer como Shakespeare, sim, eu fiquei louco. Quanta loucura, mas que método. Que método interessante. Isso é uma fala do Hamlet. Quando Hamlet enlouquece, porque viu o pai, lembra? Aliás, é uma história interessante. É Hamlet ou é Rei Lear? Não, qual é que é o que agora me confundi. Eu já não sou mais professor de literatura, até isso não sei mais. Mas enfim, numa peça do Shakespeare, o filho encontra o pai vem contar para o filho que quem matou ele foi o tio, traindo com a mãe. E aí o personagem, que acho que é o... Não, é o Otelo? Não, Otelo também não. É Hamlet. Sim, to be or not to be, that's the question. E ele... Tem um momento que os amigos dizem que ele está louco. Fulano está completamente enlouquecido. Ele diz, sim, louco, mas que método? Durante a EQM, ou mesmo numa lembrança dela, você percebia a existência de um tipo de organização nela? Não entendi tua pergunta. Por exemplo, você tem caos e você tem cosmos, que são... Cosmos quer dizer ordem, né? Não, aqui tem uma coisa interessante que tu está falando, e tu é físico. Essa é a consciência dualística. Organizado ou não? Não tem caos. Qualificado ou não? Não vou comentar. Essa é a consciência dualística. Como assim caos e ordem? Porque
o significado o caos, de cosmos. Não, mas essa é a dicotomia grega do Platão, do Aristóteles, dos pré-socráticos. Aí isso é interessante, ó. Zenão de Eleia, Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Sócrates, Platão e Aristóteles, só para citar 7, foram cabalistas. Estudaram Cabalá na Mesopotâmia, lá na região de Ur, na Caldeia. Voltaram para a Grécia e traduziram a palavra Chokhmah, que é o nome original da Cabalá, Chokhmah Nistará, sabedoria secreta. Então, transformaram Chokhmah em Sofiá. Sofiá, Sofém, Sofós. Eu sou um zoontekon praktera, em grego. Eu vou precisar muito da sua ajuda para escrever todos esses nomes. Quando você sentia, por exemplo, você foi para um lugar, tinha uma pessoa te recebendo, Um amigo que era espírita, que era cabalista, que eu fiquei sabendo, não, que ele era maçom e espírita, eu sabia. Mas que ele lidava, porque aqui, ó, ser cabalista significa, num certo sentido, é manipular as letras. E aqui vem um grande segredo da criação. A Torá, que é a Bíblia, a Torá são 5 livros de Moisés. A primeira frase da Bíblia em hebraico diz assim: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-eretz. Aqui tem um problema. O rei James, King James, a famosa tradução da Bíblia do James, ele é o primeiro a errar a tradução. Aquela tradução está cheia de erros. Então toda a cristandade está construída em cima de erro de tradução. Jesus Cristo era cabalista, era um judeu cabalista. Seus discípulos eram cabalistas. E que depois virou cristianismo paulino, é diferente do cristianismo de Jesus. Jesus não era cristão. É que nem o Freud. Freud não era freudiano e o Marx não era marxista. Né? Então, voltando ali à questão da organização. No seu relato está presente uma organização. Alguém estava te esperando. Quer dizer, isso me faz pensar que existe uma grande organização da qual nós estamos imersos. Antes eu quis falar disso. Porque assim, essa experiência dessa imersão nessa luz que emana do Criador, que se chama Ein Sof Or, luz sem fim. Na Kabbalah se chama Ein Sof Or, a luz sem fim. Então, dentro dessa luz sem fim, nós estamos com consciência como identidade, mas nós somos aquilo. Agora, eu só consigo ter identidade dentro da consciência dualística. Então, imagina, pensa, vê, o que eu quero dizer? Esta situação que eu vivi é uma ilusão da minha consciência dualística. Porque é a única forma que eu, como ser, tenho de expressar isso depois na narrativa. Então, aqui está o nível. Ó, eu entrei nessa consciência universal num nível muito rebaixado de consciência. Num nível de consciência dualística qualificada. Onde ainda existe Sampaio, Charles, Passarinho. Mas se tu vai subindo nos graus, isso vai sumindo completamente. Vai virando uma coisa una. E esta coisa una, segundo a Kabbalah, é o que nós chamamos de Deus. E que nós não chamamos de Deus na Kabbalah, nós chamamos de Ein, nada, não. E mesmo subindo nesses o nada, níveis... atenção, ó, esse Ein não é que não exista, o nada não é que não existe, é que nós não somos capazes de definir a partir da consciência dualística. Então não venha dizer que Deus, Zeus, isso é tudo ilusão da consciência dualística. Isso não tem nada a ver com a consciência unificada. Tá. E mesmo nessa consciência unificada ainda existiriam as identidades? Não. Um traço de duplicidade ou de não qualificada ou de dualística precisa ter para que eu pudesse recordar e te contar. Quer dizer... A experiência de imersão nessa consciência, ela é... Então, outra coisa que eu acho que não falei, a gente nesse espaço... A gente, enquanto identidade, se sente muito, mas poderosamente atraído para essa unificação. Então, essa força de resistência, de ainda ter identidade, é que te dá a consciência dualística. Mas qual seria a meta?
Uma vez que nós, teoricamente, viemos dessa consciência unificada, a meta é voltar para ela ou é diferente disso? A questão é boa. É que aí, aí nós entramos no campo do que a gente na Kabbalah entende o que aconteceu aí, né? Isso, a nossa explicação é assim, esta consciência absoluta existia simples, equilibradamente e preenchia tudo o que nós hoje chamamos de realidade. Estou falando antes do Big Bang. Então essa consciência toma conta de tudo. Mas não se sabe por que, num determinado momento, essa consciência resolveu dar espaço para algo diferente dela, que é a criatura. Então o Criador toma conta de tudo, e num determinado momento o Criador faz o que nós chamamos de tzimtzum, contração. Ele se contrai num espaço, ele sai de um espaço infinitamente pequeno, supermassivo, que explode. E nós chamamos isso está descrito na Kabbalah há milhares de anos. O Big Bang é depois que aqueles cientistas lá, os caras perceberam os raios de onda. A onda, né, como é, o ruído de fundo. Ó, esse Tzimtzum Aleph, essa primeira restrição, dá origem ao Big Bang. E o Big Bang é o começo, segundo a Kabbalah, o Big Bang, o Tzimtzum Aleph, é o começo da consciência dualística. Ou seja, a partir dali nós já não temos mais só luz, nós temos também luz e ausência de luz. Não temos escuridão, temos ausência de luz. Isso nos leva para onde? Para a qualificação? Isso. Todos nós, todos os seres humanos chegarão na consciência unificada. Alguns mais rápido e outros mais lentamente. E aí na Kabbalah nós vemos que tem dois caminhos. O caminho do sofrimento e o caminho da luz. Então, a correção de alma que nós fazemos, os cabalistas fazem, é de equalizar a minha luz com a luz geral. E para isso nós temos exercícios de letra. Mas eu quero voltar lá para a tradução do Ray James. Olha só. Bereshit bara Elohim et. Ali tem uma partícula, esse et, poderia ser e. Mas aí tem um problema de tradução. No princípio Deus Elohim, no princípio Deus criou e. Só que não é esse sentido. É o sentido de alfabeto. Aleph, Taf. Então a tradução boa seria: no princípio Deus criou 22 letras, os 20 tijolinhos de construção do universo, e com esses 22 letras criou tudo, os céus, a terra, etc. Então esse remes, essa alegoria, porque a Bíblia é alegórica, é literatura, a Bíblia é um livro, é um romance, um maravilhoso romance, é uma narrativa alegórica. Então essa alegoria está descrevendo os receptáculos de luz que vão ser. Então, tu és um receptáculo de luz, eu também sou um receptáculo de luz. Essa consciência unificada está dentro de ti. Só que tu tem dois centros de consciência. Tu tem uma consciência mental, uma mente, que não é a consciência, não é a alma, e tu tens uma outra consciência. E isso também está referido no Beit Rishit, nos dois. Então tem dois Carlos. Na Kabbalah, nós dizemos assim, que no 40º dia de gestação da mãe, entra de fora no feto, duas almas. Vamos chamar de alma, na verdade é duas nefashot. Entra a Nefesh Elokit e a Nefesh Bechamit. A Nefesh Elokit é essa partícula de luz, de consciência, que quer voltar para a unidade. E a outra é a que impede. A outra é responsável pelas klipot, pelas cascas de existência corporificada. O que é uma klipot? É uma casca de existência corporificada. Porque pela alma, ela não ficaria aqui.
É isso que me dá saudade. A minha alma gostaria de estar de volta na luz. Mas não gostaria de perder a identidade. Mas não perde a identidade no começo. Depois, subindo, vai perder. Mas essa noção de identidade que nós temos é uma noção... Porque, vê, tu tem a noção de identidade na multiplicidade é muito interessante, porque, vê, tu podes ser um abacate. Como tu pode ser um cachorro, um cientista. Então deixa eu ver se eu entendi. Quando se subiria nesse nível, é como, não é que eu perderia a minha identidade, ao mesmo tempo eu seria tudo. Isso, é simultaneamente. É como se, na verdade, eu multiplicasse a minha identidade por tudo. Nós e tudo, nós temos a mesma característica do Criador. Vamos chamar de Criador para não falar Deus. Essa consciência universal. A Kabbalah, nós somos pananteístas. Um panteísta acredita que Deus é a natureza. Um ateísta acredita que não tem nada. E um pananteísta acredita que Deus é e não é simultaneamente. Deus é a natureza e não é a natureza. Como nós. Nós somos uma consciência unificada, mas também somos uma consciência polarizada, uma consciência partida, uma consciência dualística. Então dá para entender que o objetivo do homem seria atingir, manter essa separação, porém com a compreensão da unidade? Sim, e mais uma questão, olha só. Segundo a Kabbalah, a gente comeu o pão da vergonha. Nós chamamos pão da vergonha. Porque, vê, vamos voltar lá. Eu digo para meus alunos, morram, não se matem, morram, e voltem para contar, porque é muito interessante, é maravilhosamente interessante, essa experiência fora do teu corpo. Agora, uma coisa que eu não ia te dizer, também vou te dizer, nós, cabalistas, através dos exercícios, nós saímos do corpo, nós viajamos. Eu conheço cavernas maravilhosas em Marte. Em Marte. Marte. A gente pode ir para qualquer ponto do universo com essa consciência. Nós saímos do corpo durante exercícios. Isso se chama na Kabbalah atravessar a machon, atravessar a barreira. A barreira que separa a consciência unificada da consciência dualística. Então, você... E é isso que eu ensino para os meus alunos, como a gente sai, como a gente vai passear fora do corpo. E você define isso como sendo dimensões de uma forma que é até difícil, é como mudando de canal? 10 dimensões. 10. Mas essas Estamos na dimensão de Malhut. Mas são dimensões que, assim, você vai subindo de uma para outra como quem muda de frequência, ou são canais totalmente diferentes? Não, não são diferentes. É um todo integrado em 10 dimensões. A primeira dimensão, assim, para entender, a dimensão que está mais próxima do Ein, do nada. Então, eu vou te dar a estrutura inteira do universo como nós entendemos. E tu, como físico, vai te divertir bastante. Aliás, Mikio Kaku, que é um grande físico que nem tu, é um estudante profundo de Kabbalah. Entre na internet, Michio Kaku, um japonês americano que estuda Kabbalah e que é um cientista extraordinário. Ó, a dimensão de Keter, então, a primeira dimensão, não vamos chamar de, porque essa não tem dimensão. Ó, o adimensional, o unificado, nós na Kabbalah, nós não falamos disso. Nós não falamos. A gente não fica falando de Deus. Não tem como falar de Deus. As pessoas chegam e dizem assim, eu não acredito em Deus. Aí o que eu digo? Nesse Deus que tu não acredita, eu também não acredito. Eu também não acredito no Deus do padre, do rabino, do pastor, do mulã, do líder religioso. Não acredito nesse Deus. Nesse Deus eu não acredito. Continue falando da estrutura. Então, a estrutura. Então, temos essa dimensão chamada Ein, que dá para traduzir por não. Aleph, Yud, Nun. Ein. Não. E se tu inverter a palavra Ein, a gemátria é muito importante na Kabbalah. As letras são muito importantes. E a numerologia. Se tu inverter a palavra Ein, dá Ani. Eu. Ele,
o Criador, inverte eu. Ein, Ani. Tá, então essa dimensão do Ein, não falamos sobre isso. Dali emana, vamos chamar assim, não temos palavra, mas emana algo. E esse algo é luz, mas não é esta luz, não é luz no sentido da física. É or, é shefa, é alegria, é felicidade, é abundância, é amor, é compaixão. Deus é uma força doadora. Ó, a gente sai na rua, o justo, o injusto, todo mundo está feliz, ele ganha, não tem punição nenhuma. As plantas brotam sozinhas, a natureza, podemos chamar isso de natureza. Tá? Então, esse Ein emana algo que se chama, tecnicamente em português, uma péssima tradução, luz. Platão chamou isso, Platão cabalista chamou isso de phytorgos, em grego. E o Aristóteles chamou isso de energeia. Phytorgos, olha só, phytorgos em grego significa aquilo que não pode deixar de ser. Isso é Deus. Também dá para traduzir diferentemente. Aquilo que faz o que é vir a ser. Cara, mas que paradoxo. Aquilo que faz o que é vir a ser. E que a Torá, a Bíblia, quando Deus conversa com a sarça ardente, lembra? Na historinha. Ali revela o nível da consciência do Moisés. Não está descrevendo o encontro do Moisés com Deus. Não tem como encontrar Deus. Está descrevendo o nível de consciência do Moisés, que é o nível de Ehyeh Asher Ehyeh. Sabe qual é a tradução? Eu sou o que sou. Mas também eu fui o que eu fui, eu sou o que eu serei o que eu tenho sido aquilo que eu fui, ou seja, todos os tempos verbais numa única equação. Ehyeh Asher Ehyeh. É um nível de consciência do Moisés, que é o nível da consciência de Keter. Então, nessa dimensão, Ein Sof, Ein Sofor, Kav é o vácuo, é a linha por onde essa energia desce aos mundos. Então temos a primeira dimensão, Keter. Depois, à direita, então a gente faz uma árvore da vida, chamada Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Onde nós estamos? Na 10ª dimensão. Então, tecnicamente, já que tu é da física, qual a diferença entre uma dimensão e a outra? Aqui a vibração é muito, muito rebaixada. Mas é uma coisa contínua. Da primeira até a última. Da primeira até o Criador. Cada vez mais vibracional. Mas dá pra gente falar menos material, mais lá completamente virtual. Hoje com o computador a gente consegue pensar um pouco melhor sobre isso. Pensa bem, tu me manda um e-mail, mas tu pode mandar um e-mail para mim e para outra pessoa. Tu pode mandar para 1 milhão de pessoas. Como é que o teu computador espelha aquele negócio e manda para todo mundo? Vê como o computador está mostrando. O computador tem duas consciências. Tem a consciência RAM e a consciência base. E uma acoplada na outra. Então o computador tem alma também. Nesse sentido espiritual, o computador tem alma. O hardware é o corpo e o software é a alma. Nós também. Tem um hardware. Mas nesse sistema, nessa organização das 10 Sefirot, se chama Sefirot. Dá para a gente imaginar que isso é o desenvolvimento de uma intenção, de um plano. Sim, de uma vontade. Então, dá para a gente imaginar que essa organização obedece a um plano. Sim. Encher as criaturas de prazer. Nós definimos Kabbalah como a revelação do Criador, do amor do Criador, do prazer do Criador a todas as suas criaturas neste universo, neste mundo. Então essa noção de bem e mal, para nós não faz o menor sentido. Uma coisa que me chama muito a atenção é a importância do livre-arbítrio em praticamente todos os relatos. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? E quero falar cabalisticamente sobre o livre-arbítrio. Vê,
O livre-arbítrio é consequência da extraordinária, absoluta bondade do Criador, da luz do Criador. O livre-arbítrio só é possível por conta do tzimtzum, da restrição. Deus se afasta da sua criação para que a sua criatura possa não acreditar nele. Porque se ele estivesse na criação, se a luz, como nós chamamos a Kabbalah, se a luz estivesse revelada, tu não terias o menor livre-arbítrio. Tu não conseguirias fazer nada, aspas, errado. Tu seria um boneco, um robozinho da luz. Tudo que a luz, vamos chamar também de consciência universal. Tudo que a consciência universal determinasse, tu era obrigado a cumprir. Tu não tinha opção. Quem elaborou melhor, essa assim que em profundidade é talvez o maior cabalista de todos os tempos, Isaac Luria, viveu na cidade de Safed ele morreu em 1572 e ele elabora muito bem essa questão do tzimtzum. A ideia não é dele, já está no Sefer Hazoar, que é o livro do esplendor, que foi escrito em 1163, depois da era cristã, por Shimon Bar Yochai e seus alunos, que é o maior livro de Kabbalah que nós temos, depois da Torá. A Torá é o principal livro da Kabbalah e o Zohar é o segundo grande livro. E o Isaac Luria elabora a noção de tzimtzum, a partir do Zohar, do afastamento do Criador, da luz do Criador, do mundo, para que a criatura fosse criatura, porque ela precisa ter livre-arbítrio. E o Criador, como um pai, eu vejo assim, a gente que tu é pai, eu sou pai. Um dia desse a minha filha chegou, ali ia numa festa, numa coisa meio pesada lá, e eu não estava afim, eu não gostaria que ela fosse. Como pai e responsável, inclusive material do ponto de vista do físico, do corpo, segundo a Constituição, eu sou proprietário do corpo da filha até ela ficar adulta, eu podia dizer para ela, não, você não vai. E trancar o pé. Não fiz isso porque eu não faço isso. E uns 2 dias depois ela sentou no sofá para mim e eu olhei para ela e disse, ei, a festa, como é que é? Pai, eu desisti de ir na festa. Eu fiquei tão feliz. Porque ela exerceu o livre-arbítrio. Então vê, essa consciência, ela deseja que a gente tenha livre-arbítrio. Porque o prazer de quem atua no livre-arbítrio e de quem Deus, por exemplo, vamos chamar de Deus, ele fica agradado. Então Deus gosta dos ateus. O ateu está cumprindo o seu livre-arbítrio. Ele não quer acreditar. Meu livre-arbítrio me dizia, não, morreu fedeu, que nem dizia meu avô. Quando eu morri e não fedi, porque voltei, eu descobri que, cara, é tão bom lá no outro lado, e essa consciência absoluta, e agora eu estou de volta num corpo que tem livre-arbítrio de negar isso. Uma coisa muito interessante que você me falou e que eu não tinha escutado até então é que quando você esteve lá, você foi inundado por um conhecimento que inclusive incluía fórmulas matemáticas. Sim. Eu entendi aquele matemático indiano que com 14, 15 anos começou a receber de uma deusa hindu. Lembra? Na história tem um filme sobre isso. Filme. Cara, aquelas fórmulas tudo passavam pela minha cabeça. Quando eu sempre descrevo para os meus alunos em sala de aula, a sensação que eu tive é que eu era como é o nome do filme? Uma mulher aí que tem o nome do filme é o nome dela. Qual é a história dela? Aquela que bota uma droga, estoura um negócio nela e aí ela começa a ter uma consciência absoluta e no fim ela vira uma geleca escura. Ela vira massa negra no final. Lucy, o nome do filme. Lucy. A sensação é que tu ganha Lucy. Eu me lembro no filme a Lucy, ela liga para a mãe dela no meio do processo de consciência, que ela está na hiperconsciência, e ela liga para a mãe e ela diz a frase muito bonita, ela diz assim, mãe, eu estou sentindo agora na minha boca o teu seio, quando eu mamei pela primeira vez. Troço lindo. Então é essa, lá, tu sente isso. E é um sentimento sem emoção. É difícil entender isso. Um cientista, ele normalmente, um físico, por exemplo, ele normalmente fica muito encantado com a forma como parece que o universo gosta de números. Né? As fórmulas são inacreditavelmente simples. E lindas, né? E lindas. E a gente percebe que vários ensinamentos no mundo têm uma relação muito forte com os números.
Por quê? Porque as letras são números. Aleph, a letra Aleph é 1, a letra Shin é 300, a letra Tav é 400, a letra Bet é 2. Aliás, você falou sobre a história da letra B. Inevitável que eu pense que Brasil começa com B. Sabia que Brasil vem do hebraico berzel? Que significa? Vermelho. Que significa? Madeira vermelha. Ah, não tem um significado cabalístico? Cabalístico. O que tem... O Brasil é um país interessante. Até eu escrevi um prefácio de um livro maravilhoso de um rabino cabalista do Canadá. Se chama... É uma tradução que ele fez para o português. 10 emanações luminosas. Ten Esser Sefirot, que é um livro de um grande cabalista chamado Bala Sulam. E lá... No prefácio que eu apresento, eu falo que não tem lugar no mundo onde a Kabbalah tem mais futuro, melhor futuro. Porque aqui estão reencarnadas as almas que viveram e que foram perseguidas pela Santa Inquisição há 500 anos atrás. Então aqui o Brasil é um celeiro para se estudar hebraico, aramaico, Kabbalah e etc. Isso é interessante porque, por outro lado, também parece que todas as religiões do planeta têm uma fascinação pelo Brasil muito grande, e isso parece estar vinculado, inclusive, ao momento que estamos vivendo, que pelo livro do Apocalipse se fala numa época que reconhecemos como sendo agora. A Kabbalah fala alguma coisa sobre isso? Fala muito, mas aí vem uma questão bem interessante, cabalisticamente. Isso que tu acabou de falar faz parte do nível 1, que é o Pshat. A Kabbalah ela é composta de 4 níveis: Pshat, Remes, Dresh e Sod. Pshat, histórico literal; Remes, alegórico simbólico; Dresh, hermenêutico filosófico; e o Sod, o secreto, o segredo. Então a Kabbalah trata do Sod. A religião trata do Pshat. Tu citaste um livro que é um livro cabalístico e que não tem nada, aquelas coisas todas lá, é tudo alegoria, somente alegorias. Então, se tu vai fazer a leitura no nível Pshat, no nível da religião, aí é complicado. Que tipo de informação você pode nos dar então sobre isso? Eu vou te dar só uma, assim, para não avançar muito nisso. Então, né? As 7 igrejas da Ásia Menor que aparecem, né, são citadas 7 igrejas no Apocalipse. Na verdade, refere-se a Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzachot e Yesod e Malchut. São as 7 luzes abaixo da Parsá. Esse é o Sod lá do livro do Apocalipse. Um grande cabalista, sabe quem foi? Isaac Newton. Escreveu 400 livros de Kabbalah e 5, 6 livros de física. Agora já saiu nos Estados Unidos o primeiro volume, o primeiro livro. A Universidade de Berkeley está começando a publicar, que eles têm os originais. Só que ele era um cabalista cristão. Não dá para dizer que eu sou um cabalista judaico, porque eu não sou judeu, nem de nascimento, nada. Mas eu trabalho com a Kabbalah judaica, e não com a Kabbalah cristã, e não com a Kabbalah muçulmana. A Kabbalah muçulmana se chama sufismo. A Kabbalah cristã é essa Kabbalah que está dentro da Igreja Católica através da Sociedade dos Jesuítas. E a Kabbalah que eu trabalho, ela tem a linha... A Kabbalah que eu trabalho, ela tem uma linha bem histórica, bem interessante, que é Adam Arishon, o primeiro cabalista, não o primeiro homem. Caim matou o Abel e o Caim casou com uma ruiva. Como assim, primeiro homem? Peraí. Adam Arishon é o primeiro a receber a luz espiritual completa, ou seja, uma alma completa, um Naranjai. Então, Adam Arishon, Abraão, Moisés, Shimon Bar Yochai, Isaac, Lúria e Bala Sulam. Esses 6, essa linha que eu sigo. Fisicamente, nós podemos dizer que o mundo está numa situação crítica, porque prevista pelos cabalistas. Pois é. Como é que isso tudo é visto pela Kabbalah? Olha, eu como cabalista vejo isso como o final do processo do nível civilizacional 0 a caminho do nível 1.
Porque a medida de civilização depende do consumo de energia. Então nós estamos no finzinho do processo de consumo de fósseis, petróleo, e vamos passar por uma civilização superior de nível 1, uma civilização que vai usar hélio 3 e outras substâncias no universo como energia. Então eu não sou alarmista, não vejo isso como problema, não tem problema nenhum, nós só estamos passando, todo parto é doloroso, nós estamos saindo de um nível de consciência. Porque assim, na Kabbalah nós temos, eu não falei disso, mas o nível de consciência que a humanidade vive enquanto humanidade, lógico, eu não estou nesse esquema e talvez tu também não, é receber para receber. E nós estamos começando a passar para um outro ponto que é receber para compartilhar. E depois é compartilhar para compartilhar. Então, nesse receber para receber, o egoísmo do ser humano se expandiu a limites incríveis. Então assim, por que nós temos tanto CO2 na atmosfera? Porque a gente não precisa ter tantos carros, é excesso de consumo, é excesso de egoísmo. E isso está curando, nós vamos curar isso através de Kabbalah. Vamos curar isso através de Kabbalah. Kabbalah prevê isso. Conforme você falou, pode ser um parto doloroso, mas daí nasce uma outra situação. Uma outra civilização, uma outra consciência. O ser humano não vai mudar de formato, nada disso, mas, e eu vejo isso, olha, nós dois temos quase a mesma idade. Cara, no meu grupo de Kabbalah tem várias pessoas que trabalham com co-living, co-sharing. Está chegando aí o salário universal. Toda pessoa vai ter direito a um salário universal. Logo, logo. Já tem cidades na Europa que estão sendo testadas, modelos em que todo cidadão ganha um cheque salário universal. As pessoas vão ter mais tempo para estudar. Então, o que nós vamos ter adiante? Uma robotização muito grande do mundo, da sociedade, em que máquinas vão fazer o serviço e ao ser humano vai sobrar arte, estudar, arte, conhecimento. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte: graças principalmente aos desfibriladores, aumentou exponencialmente a experiência de EQM. Exatamente, que se sabe que até Platão descreve uma experiência de um soldado. Sabe o que diz o Zohar? Esse livro do Esplendor? Que na era de Mashiach aqui não é Messias. Mashiach em hebraico significa pressão. A era da pressão para correção, para Tikkun Haolam, correção do mundo. Então, o mundo, o universo inteiro. Então, que nessa era que nós estamos vivendo, a ciência iria cada vez mais provar a existência do Criador. Isso está no texto. Há 163 DC, há 2000 anos atrás. E eram cabalistas, grandes cabalistas, Shimon Bar Yochai. E é interessante, quer dizer que eles estão sendo Então, pensa bem, cara, há 30, 40 anos, estaria sentado na minha frente aqui, para me conversar comigo sobre isso, um crente, e não um cientista que nem tu. E no mundo inteiro, cientistas começando a desconfiar. Peraí, tem alguma coisa errada. Porque aqui, o argumento da não existência de Deus é o mesmo da existência de Deus, 9 fora 0. Se eu sou ateu e tu é crente, eu não vou te convencer do meu ateísmo, e tu, como crente, não vai me convencer do teu crentismo. E qualquer físico sabe que achar que o universo existe por si só como uma coincidência é tão difícil de acreditar quanto acreditar na existência de Deus. É a mesma coisa, não faz nenhuma diferença. É soma zero. Ciência. Um cientista russo recentemente descobriu que aquelas, eu não sei como é o nome científico, mas aquelas pontes que ligam a dupla hélice do DNA, entre cada volta ali tem 4 pontes. E eles mediram as pontes. Essas pontes correspondem às letras hebraicas Yud, Rei, Vav, Rei, que é o sagrado nome de Deus. Havaiá, Yud, Rei, Vav, Rei. Como é que é feita essa relação? Porque as letras hebraicas são números. Yud vale 10, Rei vale 5,
Vav vale 6 e Rei vale 6. E ele a viu palavra, uma relação com esses números. A distância tem 10, vamos supor que fosse micra, que é uma medida pequena. 10 micra, 5 micra, 6 micra, 5 micra. Reproduzindo em cada segmento as letras Yud, Rei, Vav, Rei. Entra na internet e vai achar. Tem estudos científicos muito interessantes. Então, uma outra coisa. Se fala muito do Tesla. Nikola Tesla. Eu conheço um compositor muito conhecido brasileiro do século XX, que ele compunha dormindo. Ele acordava, ele ia dormir com uma pauta em branco, isso me foi contado pela esposa dele, tá? E de manhã, isso aconteceu 2 vezes, de manhã estava escrita. Eu não chego a isso, mas quando escrevia, a maior parte dos meus livros eu escrevi dormindo. E ao acordar eu lembro. Então eu tenho um romance que me foi dado num sonho pelo José Saramago no Chile, numa ruazinha. Eu estava no sonho, eu estava num bar e de repente eu olhei, eu estava lá em um bar que eu tinha frequentado, que eu frequentei muitos anos atrás, lá no Alto das Casinhas, ali perto do Porto, em Valparaíso, na cidade de Valparaíso. E aí eu olhei e disse, ué, o Saramago tá aí. Aí eu fui lá conversar, porque eu conheço ele, eu conhecia ele. Ele veio a Porto Alegre 2 vezes. E aí eu cheguei nele no sonho, estou contando um sonho. E aí... Não, desculpa, eu não cheguei nele ali naquele momento. Daí eu vi que ele levantou e ele parecia meio bêbado. E ele estava cambalhando e saiu. E eu pensei, ele vai cair desse jeito. Eu tinha bebido, ele vai cair. Pensei, vai cair. Vou atrás dele, vou proteger ele. Saí atrás dele, ele foi caminhando por uma ruela, aquelas ruelas, que nem aqui o bairro de vocês aqui. Em Valparaíso, encarapitada, né? E aí ele meio que caiu, assim, não chegou a cair, mas ele sentou no cordão do calçamento. Daí eu cheguei no lado dele, e daí começamos a conversar, ele me reconheceu, e daí ele abriu uma pasta e me entregou um romance. Tem nome, tem personagem, tem tudo. Eu sento e escrevo inteirinho o livro que ele me deu no sonho. Você fez isso? Não fiz, esse é um livro inédito. Você vai fazer? Porque não vou, acho que não. Porque nesse processo da EQM, essa minha carreira de ficar com essa neura de escrever acabou. Eu não tenho mais desejo de escrever. Então, E também não tenho desejo de ensinar a escrever. Eu fui professor de escrita criativa durante muitos anos, desde os anos 80 em Porto Alegre. Eu formei gerações de escritores. Quando eu vejo o número de EQMs que está acontecendo e que nós estamos podendo, através da tecnologia, como YouTube, por exemplo, ter acesso de uma forma universal, facilitadora para as pessoas, eu somo também, quando eu falei em Nikola Tesla, isso que você teve, esse compositor teve. Então a gente vê de uma forma muito clara que existe uma conexão entre realidades distintas, digamos assim. E parece que isso está sendo potencializado nesse momento. Voltamos ao que eu tinha dito antes, por isso que eu não fico apavorado com CO2, quanto mais CO2 na atmosfera, melhor. Nós estamos numa fase final da passagem do nível 0 para o nível 1. Existem civilizações muito mais avançadas que a nossa, de nível 1, de nível 2, de nível 3, talvez de nível 4. Inclusive essa pessoa a quem eu me refiro, então, a pessoa pode estar recebendo de seres dimensionais, sei lá, extradimensionais. Não vejo problema nisso. Então, não é muita arrogância nossa achar que o Criador absoluto criou só a gente aqui num insignificante grão de areia no universo e deu consciência, e deu tudo pra gente aqui e pros outros nada. Nós dizemos na Kabbalah que a Torá vem do futuro. Os 5 livros da Bíblia, os iniciais, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, vem do futuro. E que a pergunta o Monte é, Sinai, que é o futuro? O Monte Sinai vem do futuro para cá. A Kabbalah vem do futuro desta consciência. Então, só para te descrever o que acontece conosco do ponto de vista cabalístico. Nós estávamos na consciência, com C maiúsculo, e fomos cortados da consciência pelo Tzimtzum. Aí nós temos um período de tempo e espaço e movimento fora desta consciência. E a terceira fase é o retorno a esta consciência. Então, todos esses eventos, Torá, informações científicas,
elas vêm daquela consciência reintegrada lá na consciência geral, que manda de lá para cá. Ou seja, manda para um nível de consciência chamado espaço-tempo. Porque esse é o problema. Então aqui, uma coisa que nós não conversamos antes, né? Para nós, e a gente tem acesso a isso, existem seres espirituais. Tu não é um ser espiritual. Eu não sou um ser espiritual. Eu sou um ser material. Mas existem seres espirituais. Mas você, quando estava onde você encontrei estava, um ser espiritual. Mas você estava numa forma espiritual lá. E ele também. E ele também. A consciência vestida numa forma. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais, talvez na ciência e também na Kabbalah e até nas religiões, a questão da forma. A Torá, quando Elohim cria o ser, vamos entrar um pouco e ver, isso não, eu não estou falando de religião judaica, de católico, evangélico, não, esqueçam, pensem no livro Torá, na Bíblia, como um livro de ciência também, ele é um livro de ciência, especialmente segundo os 5 primeiros livros. Então, quando Elohim criou Adão é Aleph, Dalet, Mem, é Aleph, Avir, sopro, mais Dam, que é sangue, terra, Adamá. Então, esse que é o sopro, o Aleph foi soprado na terra, no sangue, e daí vem essa consciência. Então a gente pode pensar assim, a criação do homem não é isso que as religiões querem, porque daí tu fica assim, criacionista e evolucionista. Para nós é evolucionista, nós já fomos amebas. Só que hoje nós somos umas amebas mais qualificadas, com mais consciência. Então o que Deus injetou nessas amebas é consciência. E essa consciência vem do futuro. Tá? Então nós vemos a... O que significa? Parece que vir do futuro é uma figura de linguagem. É que aí estamos falando de uma coisa de espaço-tempo que não existe no futuro e não existe no passado. Essa noção de espaço, tempo e movimento é só do tempo presente. Eu sei que a nossa conversa é até um pouco complexa, mas está ficando. A gente fala de avistamentos de OVNIs, de objetos voadores não identificados, e pessoas que durante uma experiência de quase morte veem seres que chamam de espirituais sem forma, fora da Terra, enxergam a Terra. Então as coisas se avizinham, se aproximam de uma forma que eu tendo a pensar que está tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Porque, veja só, por um lado, quando se fala aqui de possível nave com extraterrestre que veio de algum lugar, peraí, vamos levar em conta o seguinte: aqui no planeta Terra nós estamos não só dentro de uma gaiola, no sentido que nós precisamos de ar para respirar, mas nós estamos dentro de uma gaiola de tempo. Claro. Porque a distância está ligada ao tempo. Então, quando eu vejo uma galáxia que está, por exemplo, a 10 milhões de anos-luz, isso quer dizer que o que eu estou vendo é o que aconteceu lá há 10 milhões de anos. Então, eu sou um presente rodeado de passado. Claro. E eu não tenho como saber como é que é o presente em outros lugares, a não ser que eu tenha um acesso que não seja restrito às leis do meu mundo material. Então, não é muita arrogância da gente usar esses mesmos paradigmas mesquinhos em relação ao universo? Ah, nós somos únicos no universo. Como assim? Como assim? Talvez a Torá, o Tanakh, Tanakh é o Velho Testamento. É a Torá, Netuvim, Ketuvim. A Torá, os escritos, os profetas e os escritos. Tem uma cena em Josué, não me lembro se é 2, 2, que Josué, o guerreiro, o sucessor do Moisés, pediu ajuda para seres extraterrestres numa batalha. Eles desceram e ajudaram. Então, essa descrição de seres extradimensionais já está em todos os textos. Os hindus têm as Dimana, naves espaciais descritas nos textos há 3, 4 mil anos atrás. E além disso, parece que existe hoje uma comunicação como se tivesse um papel para eles reservados em relação a nós. Então vamos voltar lá naquela minha afirmação, que eu não me lembro o nome do cientista russo que fez essa escala. O nome da escala é a escala de Korsakoff, não sei o que lá.
que é a civilização 0, 1, 2 e 3. Então, a civilização 0 se caracteriza pelo consumo de energia fóssil. A civilização de nível 1, ela utiliza a energia que vem do Sol. E nós já estamos fazendo isso. Nós já temos painéis celulares. Solares, exato. Cara, nós já estamos começando a usar a energia contida nas estrelas para subir para o nível 2. Então, quando nós sairmos para fora da Terra e começarmos a colonizar as galáxias, nós estaremos num outro nível de consciência, de civilização. Então, por que nessa longa história de 14, 15 bilhões de anos, só nos últimos 400 mil anos, 500 mil anos, se desenvolveu uma civilização? Mas e se em algum ponto do universo, há 1 bilhão de anos atrás, é interessante, uma civilização começou? Em que nível eles estão? Eles estão no nível de teletransporte, no nível de materialização e desmaterialização. Por que hoje você acha que durante a sua EQM você foi instruído a divulgar a Kabbalah? Quem divulgou a Kabbalah na Terra, para a humanidade, foi uma figura espiritual que a gente chama de Arcanjo Raziel, que desceu e ensinou Adam Arishon a Kabbalah. E Adam Arishon, o primeiro homem, esse que as pessoas costumam chamar de Adão e Eva, o Adão escreveu 2 livros de Kabbalah: Sefer HaShmot, o livro dos nomes, e Sefer HaRaziel, o livro do arcanjo Raziel. Então, a Kabbalah vem do futuro. A Kabbalah vem do futuro para a Terra, para que nós façamos a passagem de seres dimensionais, unidimensionais, para seres multidimensionais, para que nós aprendamos como sair do nosso corpo, como resolver nossos problemas. Então, assim, por que o Sampaio me sugeriu de abrir um grupo de Kabbalah? Porque ele queria, lá no futuro, no Olam Abá, no mundo futuro. Nós vivemos em Olam Rosé, no mundo atual, no mundo presente. Então, lá do mundo de Olam Abá, ele queria que eu soubesse disso. Que a vida não é essa porcariazinha que nós imaginamos. Então, por isso que ele me instruiu a abrir um grupo de Kabbalah. Para abrir o grupo de Kabbalah, eu me interessei por conhecer Kabbalah e fui estudar, e fui aluno de um grande mestre cabalista, Michael Lightman, lá em Israel, através da internet e tal. E hoje eu tenho o meu próprio grupo. Meu grupo tem 300 pessoas. Nem todos são cabalistas, mas estão a caminho de ser cabalistas. Porque cabalista é alguém que é parceiro da luz. Se tem algo errado, nós podemos consertar. Parceiro da luz? Da luz, do Criador. Se tem uma árvore que não dá frutos, nós podemos ajudá-la a dar frutos. Nós podemos nos movimentar no espaço e no tempo. Nós podemos fazer coisas que vocês não têm ideia do que sejam possíveis. Então, talvez por isso que o Sampaio tenha me instruído e me dado como condição para voltar, que eu abrisse um grupo de Kabbalah. E eu queria dizer uma coisa. Depois da EQM, eu não abri um grupo de Kabbalah. Eu passei 2, 3 anos fugindo do Criador. Não vou fazer. Como assim? Professor da universidade, da Pontifícia Universidade Católica, cara que se dizia ateu, agora de repente vai chegar na frente dos seus alunos e dizer: pessoal, mudei de ideia. Eu tive uma experiência de quase morte, descobri que a vida existe além da própria vida. Eu não tinha coragem de abrir o grupo. Mas eu tinha sido professor de oficinas literárias por muitos anos, e eu tinha uma lista de espera e uma lista de ex-alunos que ultrapassava 2.000 pessoas. E aí eu fiz um acordo com o futuro, com a luz do futuro, com Deus. Não vou chamar de Deus, mas a luz do futuro. Eu disse: eu vou mandar um e-mail para 2.000 pessoas, dizendo que eu pretendo abrir um curso de uma coisa que eles não sabem o que é, etc. E botei um sinal no e-mail e fiz um acordo. Eu disse: se 13 pessoas responderem que sim, eu abro o grupo. 48 horas depois, 13 pessoas tinham respondido. Nem 14, nem 12. Nem 14, 13. Nem 12. Porque o Sefer Yetzirah, um dos maiores livros de Kabbalah da história, escrito pelo Abraão, pai de 3 religiões,
Aliás, uma coisa que eu não disse, a Kabbalah gerou todas as religiões. Vou repetir. A Kabbalah gerou todas as religiões. Uma religião é a má compreensão da Kabbalah. O religioso que se torna cabalista, ele compreende que não existe diferença entre judeu, cristão, muçulmano, budista, shintoísta, ateu. Então, a religião é uma interpretação equivocada no sentido de só pegar a parte do pshat, só pegar a parte literal. Existe muito mais coisas e a Kabbalah vai revelar isso para nós. Então, por isso que eu abri grupo de Kabbalah. Quer dizer, você não falou se pelo menos 13 pessoas responderam. Não, eu você falou se exatamente 13. Eu achei que tu ia fazer uma outra pergunta e deixei sem resposta para que tu, como bom jornalista, me perguntasse por que 13? Porque 13 são os atributos da misericórdia do Criador. Na verdade, era uma pergunta que eu deveria ter feito. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. O número 7 parece ter um significado muito especial, porque são 7 dias da semana, o 7 está presente em tantas coisas. Ele tem algum significado especial? Absoluto. Naquela estrutura chamada árvore da vida, nós temos as 3 superiores, Keter, Chokhmah e Binah, e temos as 7 inferiores. Então, quando a Torá diz que em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º descansou, ele está falando de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzat, Hod e Yesod, Malchut. Não tem nada a ver com um dia de 24 horas. De novo, a religião vê como dia. E esta interpretação errada da religião provoca um cisma entre ciência e religião. A ciência prova que o ser humano está aqui há 400, 500 mil anos ou milhões de anos. Parece que 3 bilhões, né? Não, a Terra existe há 3 bilhões e o ser humano existe aqui uns 400, 500 mil anos. Muito tempo. E aí vem a religião e diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Aí fica uma situação embaraçosa para um cientista aceitar isso. Se as evidências factuais comprovam que não, que tem muito mais tempo, aí que vem a Kabbalah. A Kabbalah é que existe há 5.780 anos. Muitas pessoas durante uma EQM, elas comentam de repente assim, sobre isso eu não tive a permissão de falar. Eu também. Eu disse antes que do que eu posso falar, eu falo 1/3. 2/3 eu não posso falar. Mesmo durante a EQM você percebeu isso? Não, lá quando eu estava com o Sampaio, nas entrevistas já aconteceu algumas vezes, não foi sempre. Não, mas aqui entra uma outra coisa. E aí, tá, tudo bem. Tem gente, psicanalista, inclusive, vai dizer, não, o cara é louco. Tudo bem, eu sou louco. Mas os meus guias espirituais, os meus Iburim, os meus Parsufim, eles, às vezes, me dizem isso. Então, eu vou te contar, vamos voltar lá na história do dia 24 de fevereiro de 2014. 2 anos antes do episódio, durante um exercício cabalístico, durante uma travessia de Machon, eu fui informado pelo meu Maguide. Ele chegou para mim e me deu um exercício espiritual, cabalístico. Esses exercícios são Tseruf e Hud, permutações, são matemática pura matemática, no sentido espiritual. E ele me disse, olha, eu vou te ensinar esse exercício e ele é só para ti. Tu não podes compartilhar isso com nenhum outro ser humano. E aí eu perguntei, tá, mas e quando que eu vou usar esse? Tu vai saber, quando chegar a hora de usar. 2 anos antes. 2 anos depois, no dia 24 de fevereiro, eu estava no hospital e aí desceu a compreensão de que eu devia usar o exercício. Chegou o momento. Chegou o momento. Eu já usei 2 vezes. Eu fui para casa, fiz um mikveh espiritual, não um mikveh físico, porque numa banheira não tem água corrente, mas produzi espiritualmente um mikveh espiritual e fiz o exercício. Eu cheguei em casa com sangramento, saí do exercício sem nenhuma gota de sangue. E o meu médico, inclusive, me fez uma pergunta: quem te operou? Tá? Então, sim, tem coisas que nós não revelamos.
Tem coisas que são para todos. Então a Kabbalah se divide em 2 ramos, não 2 ramos. Ela tem 2 níveis de ensino e de recebimento também, porque Kabbalah é receber. Se chama segredos de Torá, que são para alguns, e sabores de Torá. E ser segredo ou não depende da capacidade de compreensão da pessoa. Exatamente. O segredo não é porque eu escondo de ti. O segredo é porque tu não tens vasos, não tem kelim, se chama kelim, para receber aquela quantidade de luz. Porque um excesso de luz pode ferir, pode machucar. Então a pessoa precisa ter vasos adequados para receber. Seria como, o kelim é como um copo. Tu tem abundância de água na tua torneira, mas tu precisas de um copo de água. Então tu vai lá com o copo e preenche de água e bebe. Mas tu tem água em abundância. A luz é assim, tem em abundância, mas tu tem que construir o teu copo. Qual é a tua necessidade de luz nesse momento? De or nesse momento? Esse é o segredo. Voltando a falar sobre a questão do futuro. O conhecimento vem do futuro. Eu ouvi isso de você, ouvi de outra pessoa, mas fica uma coisa de difícil compreensão. Parece aquela cobra que come o próprio rabo, né? Porque o futuro vamos mudar a expressão e daí tu vai entender, e como físico tu vai entender. O conhecimento todo vem da eternidade. Daí fica diferente. Fica. A eternidade não tem espaço, tempo e movimento. Sim. Então quando eu digo que vem do futuro, não é do futuro cronológico. Vem da eternidade. Vem do não tempo. Vem do não tempo, vem da consciência absoluta. Despeja como um balde de água, uma torneira para cá. Já está lá. E recebemos aqui no espaço e tempo. Por isso, olha, eu acho o Platão brilhante. Por isso que o Platão definiu Deus assim, como eu vou repetir agora, Phytorgos, aquele que faz o que é vir a ser. Lá no conhecimento já está. Mas ele faz vir a ser o que é. Aquilo que é nele, na consciência dele, desce para a minha consciência, que é aqui. Então, quando eu afirmo vem do futuro, não é no sentido cronológico. Não é que está vindo do ano 7.842. Não. Está vindo de um não tempo, do não espaço, de uma consciência absoluta e vem para dentro da dualidade. Esse é o segredo da letra Beit. Vem do Echad, que é para o dividido. Primeira divisão, homem e mulher, quente e frio, alto e baixo. Para nós cabalistas, a realidade é uma ilusão da nossa mente, dualística. Isso aqui tudo é um mar de luz, é um mar de energia. Aqui o Criador vibra numa determinada frequência, aqui numa outra frequência, aqui numa outra frequência, aqui noutra frequência. Levando tudo em conta, e foi muito tudo que você falou, foi muita coisa importante para nós, muito obrigado, mas eu pergunto, qual o recado que você deixaria para todos nós nesse momento de vida ligeiramente complexo do planeta? A primeira questão que eu gostaria de deixar de recado é que nós precisamos prestar atenção mais em nós mesmos. Nós não somos apenas seres humanos. Nós somos seres espirituais com poderes extraordinários, vestidos de carne. A única questão é que nós não sabemos como utilizar esses poderes que nós temos. Então, lembrado, já que falamos bastante da Torá, quando Elohim fez o ser humano, ele disse que... Aqui é a alegoria. Façamos Adam, o homem, a nossa imagem e semelhança. Veja que é no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então eu pergunto para esse homem, essa mulher, porque Adam é homem e mulher, não é a raça humana. Eu pergunto para esse Adam, se você é feito à semelhança, a imagem e semelhança do Criador, por que você fica triste? Por que você sofre de depressão? Por que você reclama do emprego? Por que você reclama do frio e do calor? Por que você vive uma vida miserável? Por que você não vive como o ser que você realmente é? Você não pode mudar a realidade muitas vezes, mas você pode mudar a forma como você percebe a realidade. Essa é a minha mensagem.
Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?